Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos estudar hoje o Evangelho e depois a Revista Espírita. Então, hoje é o capítulo 10, nós estamos no capítulo 10, né? Patrícia, lembra? Capítulo 10, o item 7. O item 7. Esse nós fizemos, o 5, 6 nós fizemos. O item 7 hoje. O Diogo começa ali, faz a prece para nós. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com nosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferenda. Vamos pedir ajuda a Jesus, ao Espírito Luiz, que nos ajude a entender o Evangelho. Pedimos ajuda à espiritualidade, guia e trabalhadores do SEAP. Ao seu altivo, as irmãs queridas, a Lurdinha. Pedimos ajuda a essa espiritualidade superiores que nos envolve, o guia de cada um de nós. Pedimos ajuda a eles que nos faça entender o Evangelho. Peço por todos nós, encarnados e os desencarnados. Peço pelos ouvintes, mas peço permissão a Deus para iniciar esse estudo. Que assim seja. Que ali esse item 7 é o sacrifício mais agradável a Deus, né? É o que ele leu. Pode ler o 8 para a gente entender esse 7 aí. Quando Jesus disse: Ide, vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que se cometeu um erro com seus irmãos, o tenha reparado. Vocês entenderam ali que ele leu? Olha, leia o primeiro, leia aqui o 7, para explicar que ele leia o 7. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferenda. E ali, no 8, aqui que está a explicação. Jesus disse: Ide, vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Aí, tem muita gente que necessário dar alguma coisa, que seu Newton teve até esse estudo, explicando que tem várias religiões que eles têm, a seita deles, vou acender uma vela ali para poder ir fazer um pedido a Deus, que não sei o que, tem essas coisas, né? Eu não gosto de citar religiões dos outros, essas coisas. Há necessidade disso? Não há necessidade. Então, eu venho falar assim, dentro da religião que eu já passei. Eu fui evangélica e minha avó candomblecista. Então, eu via
elas entregando um monte de coisa, não, com o espírito tal. Não tinha espírito nenhum ali para comer certas coisas, já bota aquele negócio ali. Há necessidade daquilo? Não há necessidade disso. Porque, continuo. Ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Entendeu? O sacrifício mais agradável que a gente faz está aqui dentro. É o nosso sentimento. Para com Deus e para com o outro. Que antes de Vocês se entenderam? apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros. E que se cometeu um erro com seus irmãos, o tenha reparado. Entenderam? Leia de novo essa frase. Não, essa frase você acabou de ler. É preciso que ele mesmo tenha perdoado os outros e que se cometeu um erro com seus irmãos, o tenha reparado. Vocês entenderam? É preciso, supondo, eu cometi um erro com ele, então eu mesmo tenho que me reparar com ele, sem necessidade de fazer alguma oferendazinha, alguma coisa assim, Deus, aqui, vou botar isso aqui para o Diogo para ele me perdoar. Sem necessidade dessas coisas. Nós mesmos temos que nos perdoar com nosso irmão, né? Não é oferecendo alguma coisa para Deus em troca. Isso, já viu? É a mesma história, aquela história que você... não sei se já aconteceu isso com alguém de vocês. Alguém machuca tanto, aí daqui a pouco vem te dar um buquê de rosas. É um exemplo que eu estou dando, mas te dar uma coisa de presente. Fulano, eu trouxe isso aqui de presente para você. Mas ele já te machucou tanto, entendeu? Você está com aquela dorzinha ali. Tipo, isso vai me curar a minha dor que eu estou sentindo ali? Aquela coisa? Não vai, né? Há necessidade que ele peça perdão. Olha, me desculpa, me perdoe por ter te machucado. Ou, às vezes tem gente que até fala bobagem, fala umas coisas feias para a gente, e aí a gente fica assim, e daqui a pouco essa mesma pessoa, vocês estão entendendo? Eu estou falando bem na linguagem assim para a gente poder entender. Não adianta falar uma coisa difícil e eu mesmo nem entender. Aí o que acontece? Eu machuco a beça o Di com palavras ofensivas. Aí o que acontece? Depois eu vou lá, vou no shopping, vou passear, aí trago um presente para ele e dou a ele. Eu vou estar curando as mágoas dele com isso? A necessidade que eu falo, Di, me perdoe, eu te ofendi com palavras, então você me desculpa, eu estava nervosa. Estava num dia ruim, né? Isso, tem que fazer essas coisas e pedir perdão. E se ele me perdoar, aí está ali aonde a gente estudou semana passada. Estou ganhando um irmão, né? Vai, continua. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de coração puro, de qualquer mau pensamento. Entenderam? Só assim a gente pedindo perdão, pedindo desculpa pedindo perdão dos nossos erros, pedindo de coração também, que não adianta a gente falar e depois eu pedi desculpa a ele, você me perdoa, eu perdoo. Aí eu passei para o outro cômodo e já estou falando dele de novo, ou senão estou acusando, fazendo alguma coisa contra ele. Eu fiz a coisa certa? O que é que vocês acham? Oi? Perdi tempo, isso aí. Não fiz, quer dizer, se ele me perdoou, ele ganhou a estrelinha e está indo. E eu, que sou desse jeito egoísta, isso é egoísta, supondo, eu estou sendo egoísta, estou sendo... Rebelde? Estou sendo rebelde à lei de Deus. E eu que estou indo lá para trás, né? Continua.
Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com o uso daquela época. Tá vendo? Ele deu uma explicação naquela época, porque naquela época existia essas coisas de oferenda que até hoje ele fala aí da época. Só que nós vemos que até hoje ainda tem essas coisas, né? Eu vejo em muitas religiões, tanto faz religiões quando muitas pessoas, não há necessidade que eu faça isso. Não há necessidade. Há necessidade que a pessoa se arrepende de coração, né? E que a pessoa perdoa um ao outro. Se a pessoa conseguir botar na mente que são todos filhos de Deus, as pessoas conseguem perdoar uma a outra. Porque elas vão entender que são todo mundo filho de um pai só, né? E mesmo que ela não te perdoe, você, como ela falou, você ganhou uma estrelinha, você está caminhando para frente, enquanto ela está caminhando para trás. Isso aí. Continua. Ele precisava colocar... O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entenderam, né? Então ele está falando que a alma, o nosso espírito, a gente precisa se purificar nós mesmos, não é através de alguma coisa material que eu vou dar para vocês. Entenderam? Ou para ele, né? Essa aí está muito bem explicadinho, e aí foi o que ele falou. Continua. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis que o Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Essa palavra tem que ser dita aqui todos os dias. Sim. Quando entrar na casa do Senhor, tudo que você tem contra o seu irmão não pode ficar, porque aqui estão entrando, não está dando pedra por ele dentro. É verdade. Isso tem que ser dito todo dia. É verdade. Isso é real. Você tá falando uma coisa real, que tem muita gente que até às vezes você está trabalhando, supondo, você está trabalhando, eu falo sempre para ele, e a gente conversa muito, então eu falo assim, nós temos que você tem que ser santo. Não, nós não temos que ser santo, porque nós não somos santos. Se nós fôssemos santos, não teria reencarnado aqui na Terra, que a Terra está bem assim. Quem entende o mundo, a gente vê que é um lugar de pessoas sofredoras, né? Que nós somos sofredores e pecadores mesmo. É um lugar, a Terra é um lugar, poxa, crucificaram Jesus, né? Que lugar é esse que crucificam Jesus, crucificam uma pessoa? Então, a Terra é um lugar ainda muito perverso. Então, o que é que acontece? Nós, isso que ela está dizendo, temos que ser exemplo lá fora, e eu converso. Aqui dentro nós temos que mudar o nosso comportamento. E não é só mudar aqui, nós temos que estudar para ir mudando. Para lá fora a gente ser exemplo. Olha, essa pessoa trabalha, vou dar um exemplo, ele trabalha ali na cura, o Diogo trabalha ali na cura. Aí, lá fora ele pinta e borda, e vai... Sai xingando os outros, Falando chuta o cachorro na rua. Isso aí. Aí chega ali, está dando passe na cura. Patrícia vê ele lá dando... Tem pessoas aqui
que se você vê ali dando passe ali na cruz, você vai querer tomar passe com a pessoa? Não vai. Então, é esse o exemplo, é isso que ela quer dizer. Você entrando, esse templo que ele quis dizer, o quê? Você passando a ser cristão, se dedicando de corpo e alma para Deus, você não tem que estar cometendo esses erros que ele fala. E por mais que a gente não seja santo, que ela falou, mas também a gente não pode pensar assim, eu não sou santo, então eu vou ter que errar mesmo. Não, a gente tem que pensar assim, por mais que eu não seja santo, que é difícil mesmo, mas eu vou fazer de tudo que eu possa para melhorar. Então eu já vou sair de casa já pensando assim, não, vou conseguir. Você pode ter um deslize, pode errar sim, mas você não pode ter um pensamento, eu vou errar mesmo porque eu não sou santo, não sou anjo puro, então não quero saber, entendeu? Então, e Deus sabe nosso coração. Então, se a gente sai querendo fazer o bem, tentando, Ele está vendo que a gente está se esforçando a ser uma pessoa melhor, você vai ter esse reconhecimento, você pode ter certeza que você vai colher esse fruto ali depois. Ele está vendo, o fulaninho, nosso irmão, não está mais brigando com o marido, não está mais falando mal das pessoas, está toda hora... Não está mais acusando o outro, Isso. fazendo jogando a culpa no outro, entendeu? Que é o que mais acontece, um está acusando o outro, um jogando a culpa no outro. Isso aí não deveria acontecer, quer dizer, não deve acontecer, né? Aí às vezes a gente fala escondido, ou fala só para uma pessoa, só tem 2 pessoas ali. Mas pensa como se a gente tivesse, todo mundo tivesse um germezinho que é o espiritismo, né, dentro de si. Então, Deus sabe de tudo. Não tem como a gente esconder. Então, Deus sabe tudo que você está fazendo e todos os nossos erros, né? Então, a gente tem que... E na verdade... Até quando a gente erra e a gente quer passar batido, às vezes nos nossos próprios sonhos, a nossa consciência vai pesar. Então você às vezes tem uns sonhos alucinando assim, né? E você para pensar, caramba, a minha consciência não deixa eu fugir daquilo que eu tentei fugir. Então a sua consciência, na verdade, está toda hora te culpando ali. E enquanto você não querer mudar, a sua consciência vai ali toda hora aparecer, né? Com certeza, toda hora vai cobrar. Vai, continua. Item 9, o argueiro e a trave no olho. Essa parábola aí, o arqueiro, né? Argueiro e a trave no olho. Isso. O que é um argueiro? Argueiro é como se fosse uma coisinha pequenininha no olho. Isso que ele quer dizer. O argueiro e a trave no olho. Quer dizer que uma pessoa tem uma trave e o outro tem como se fosse uma coisa insignificante, mas como se fosse uma sujeirinha, né? Tá, vamos lá. Por que vedes uma palha no olho ao vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis o vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave... Deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, então vedes como podereis tirar a palha do vosso irmão. Tirai primeiro a trave do vosso olho, então vedes como podereis tirar do olho do irmão. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que às vezes você quer acusar o outro, você quer falar do outro, mas na verdade você não está fazendo por si próprio o bem, né? Você está querendo falar mal do outro, mas você... está querendo falar mal do outro, mas... Isso, exatamente. Isso aí. Eu perdi esse... Obrigado. É isso aí mesmo. É isso aí.
Isso. Isso aí. É exatamente isso. Isso aí. E aí tem a necessidade que muda para poder. E eu acho assim que não precisa nem corrigir o outro vai ver o seu comportamento. Isso aí. É isso aí. Sim. Isso aí. É. Tá vendo como é que é seu nome? A Eliane e a dona Iva está aqui explicando aqui, que quando a pessoa aponta assim para o outro, olha o que você está fazendo, aí tá vendo, um dedo está apontando para Deus, o outro para a pessoa e 3 para si próprio, né? Isso é real. Pois é. Vai, continua. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver Isso já é a primeiro... explicação de Kardec dentro desse conteúdo que ele leu a trave do olho, tá? Vai para a explicação que aí... Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Que o senhor Itamar falou. Para julgar a si mesmo é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Sem dúvidas alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto os morais quanto físicos. Pode falar um pouquinho. Bom, aqui está falando que realmente, se você falar mal do outro, isso daqui é engraçado. Se a gente for ver e pensar, imagine a gente de cima, ou Deus ali, né, vendo a gente. Aí se você visse ali, né, duas formiguinhas ali falando uma mal da outra ali, brigando, aí você está lá de cima, você ia fazer assim. Imagine nosso anjo da guarda vendo a gente bater no outro, ou xingar a mulher, ou xingar o homem. Imagine nosso anjo da guarda assim. Entendeu? Então, se a gente conseguisse nós mesmos ver o que a gente está fazendo, a gente ia botar o peso na consciência, a gente ia falar assim, caramba, o que eu estou fazendo? E quando a gente tiver realmente como é que eu vou dizer? Como quando eu estava falando antes, sair de casa e a gente fazer, eu vou fazer o meu melhor. Então, se a gente pensar assim, caramba, eu quero fazer o meu melhor, olha o que eu vou fazer, olha o que eu estou pensando em fazer, eu não posso fazer isso, porque eu só tendo a ganhar se eu não fizer. Então, se eu começar a fazer o mal, eu vou começar a andar para trás, tudo vai dar errado. Começar a se analisar a si mesmo. Se cada um de nós começar a analisar a nós mesmos, o tempo que a gente vai analisar o outro, a gente começar vendo aonde que a gente errou, o que ainda a gente precisa melhorar, é isso que ele quer dizer aqui com essas palavras. E aí nós vamos parar de ficar dando conta do erro das outras pessoas. Aí o que acontece? Que cada um começar fazendo isso, vai ter um grande progresso na humanidade, né? Se começarem cada um a olhar para os próprios erros e começar a analisar, não, estou errando nisso aqui ainda eu preciso melhorar nisso aqui, para poder começarem a evoluir. Ainda eu converso muito, não presto atenção nas aulas, entendeu? Aí eu tenho que ir, eu tenho que prestar mais atenção nas aulas. São essas pequenas coisinhas para a gente se reparando que a gente vai conseguir.
Aí não há necessidade da Patrícia olhar para ela que está dormindo ali, Dona Socorro, acorda. Aí olhar para Dona Socorro e falar assim, olha, Dona Socorro está dormindo. Não tem essa necessidade. Ela está dormindo, às vezes a gente está vendo ela dormindo ali, mas o espíritozinho está aqui prestando atenção na conversa. Está vendo? Está vendo? Aí, ela tá, aí o espírito está desdobrado, está prestando atenção, e vai ver que a gente que está ali corrigindo, porque ela está dormindo, não estamos prestando atenção ali. Entenderam? Vai, continua. Gente, o que a gente tem que pensar é que quanto mais a gente mudar mesmo, quanto mais a gente tentar mudar, a gente vai evoluir muito mais. Porque antigamente eu pensava assim, eu vou para o centro espírita, vou ganhar meu passezinho, depois eu vou embora. Eu já vou fazer o meu, estou fazendo a minha parte já. Então, imagine quem nem veio para o centro, quem nem veio para a igreja. Então, o que na verdade a gente tem que pensar não é, vou vir aqui tomar o meu passezinho e ir embora, ou vou vir aqui pegar minha cesta e ir embora. Na verdade, não é isso. O futuro da população é assim já. A gente vai para o centro para estudar, para melhorar o nosso coração, melhorar a nossa mente, ganhar conhecimento para ser pessoas melhores. É aquilo que a gente estava conversando antes eu vou sair de casa e eu vou tentar fazer o meu melhor hoje. E às vezes o mais difícil, na verdade, às vezes nem está na rua, às vezes o mais difícil é dentro de casa mesmo. Às vezes a gente praticar dentro de casa com o nosso irmão, com nossa mãe, com nossa mulher, com o nosso filho, às vezes é o mais difícil, porque aí eu posso ir para a rua e ser uma pessoa de bem, ser carinhoso com todo mundo, aí chego dentro da minha casa e estou batendo na minha mulher. Qual é o exemplo? Isso não é nenhum exemplo. Às vezes o mais difícil é dentro de casa. Então o futuro da humanidade é a gente melhorar internamente, né? Ser pessoas melhores, ganhar todo o conhecimento possível para sermos pessoas melhores. Sermos pessoas melhores. Ele está dizendo uma coisa muito, muito boa, para a gente ter consciência, a nossa consciência dizer para a gente onde estamos errando, onde estamos fazendo bem, entendeu? A nossa consciência, não há necessidade de Adilane estar falando, de outro estar falando, de outro estar falando. Simplesmente a gente está fazendo o que aqui? Passando um conteúdo que Jesus deixou bem claro para a gente. E o quê? Já foi mudado, entendeu? Porque isso aqui é traduções de traduções de traduções. Então já foi mudado, né? Então nós temos que passar o melhor que tem. E nós também tentar fazer o que a gente está falando para o outro, está tentando passar para o outro. Nós temos que ser o quê? Praticante do Evangelho. Né? E pode crer que vocês vão ser, a gente, né, vai ser recompensado no futuro com esses nossos bons atos, o nosso bom eu interno. O nosso bom eu interno, vocês podem ter certeza que a gente vai ganhar com isso. Por isso que a gente fica, às vezes, tudo está dando errado na minha vida, caramba, não tenho o que comer, não tem trabalho, mas olha quantas coisas que você está fazendo de errado. Lembra que a gente estava falando na aula, na semana passada, a gente estava falando de água suja e da água limpa, vocês lembram disso? Que como se fosse o nosso corpo, água limpa, mas se você está falando mal do outro, peraí, deixa eu jogar água suja aqui aqui no nosso corpo. Peraí, deixa eu jogar água suja aqui no nosso corpo porque eu estou falando mal da pessoa. Aí você vai lá, fez uma boa ação, tá jogando água limpa. Mas eu estou falando mal dali do fulaninho, jogando água suja. Aí chutei um cachorro, água suja. Sei lá, alguma coisa, outra coisa assim. Então, o seu corpo aqui já está com tanta água suja, está começando a aparecer uma doença aqui,
tudo dando errado na sua vida aqui, porque você já está jogando tanta vibração, tanta água suja no seu corpo, Vibrações negativa, E tudo a- começa a dar errado. essas coisas, às vezes a gente pensa assim, não, essas vibrações, esse negócio de vibração negativa, isso não existe. Não existe, não tem nada a ver. Muitos pensam assim. E às vezes é uma pequenininha coisa, assim, uma pequena coisa, que acaba você afetando o outro. E se o outro vibra, pega, ele acaba adquirindo aquela doença, porque aquela doença talvez não é dele, é do outro que está jogando os fagulhas, que nem disse o Newton, né? Jogando o dardo em cima do outro. Não- Isso aí. Senão tudo dá muito. E é de verdade. Eu não consigo mudar ninguém se eu não mudo. Eu falo com meus filhos, para todo mundo. Olha na sua mão. Se o dedo da mão são iguais? Não. Assim é o meu irmão do meu lado, não é igual a mim. Eu tenho que sentar aí do jeito que eu sou. Se eu quero mudar aquilo nele, será que aquilo nele eu não tenho? Eu já consegui mudar em mim? Eu mudar em mim, eu consigo. Para ele ver a mudança em mim e querer mudar também. Mas tudo melhorar nele. A nossa irmã está falando, a nossa irmã, como é que é seu nome? A nossa irmã Eliane está falando sobre, ela deu um exemplo bom, os dedos das mãos são todos iguais? Não. Então, nós não temos que ficar com eles, aprender a ficar com eles? Então, os nossos irmãos também não somos todos iguais. Cada um tem a sua diferença, mas somos todos irmãos, por quê? Somos filhos do mesmo pai, né? E às vezes a gente que tem atrito, né? Que irmão sempre tem atrito, né? Às vezes eu me acho assim, tem atrito, mas tá tudo bem, porque a gente somos todos irmãos e vamos crescendo junto. Vai ler. Esse modo de proceder é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso. Portanto, esses dois sentimentos anulam um ao outro. Quer comentar alguma coisa? Não, continua. Efetivamente, como um homem bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade. O sentimento é o orgulho, né? Orgulho e... cadê? Está ali em cima ali. E a caridade. O orgulho e a Não, o orgulho que é o contrário à caridade. o orgulho é contrário à caridade. É contrário à caridade. Acho que é o orgulho e o egoísmo, sei lá. Ali. No começo falou. É isso mesmo, o orgulho. Hipócritas. O orgulho é essencialmente contrário à caridade. Isso, é o orgulho mesmo. As pessoas orgulhosas, né? Aquilo que eu estava, no começo eu falei, você vai, são sentimentos, supondo de, quando você, pode ficar, você machuca a pessoa e você vai, compra lá um presente e acha que cobriu aquele erro ali da pessoa, é o egoísta, né? E isso é contrário ao amor de Deus, contrário à lei de Deus. Não deve ser assim. Vai, continua. Efetivamente, como um homem bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode possuir, ao mesmo tempo,
suficiente abnegação para fazer destacar em outra pessoa o bem que poderia ofuscar a si mesmo, em vez de destacar-lhe o mal que o faria sobressair? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Pode-se encontrá-lo na base e como motivação de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Trazendo isso para o mundo hoje que nós estamos vivendo, essas pessoas que são aí responsáveis pelas nações, né, responsáveis pelas instituições, porque aqui é uma instituição que o quê? Tem um aprendizado. Então, se o presidente da casa, ele passa uma certa referência, ele tem que passar, ele cobra, ele tem que ter regra, tem que ter disciplina, tipo assim, é um ensinamento. E muitos de nós nos educamos em certas instituições, né? A gente vai se educando, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento. Isso fala desses tipos de pessoas e o que hoje está acontecendo. Muitas dessas pessoas que são intelectuais suficientes para poder organizar uma nação, está botando a se perder a nação. As famílias hoje, os jovens, levando os jovens para a destruição, o que ele diz ali, a vaidade, o orgulho, leva à perdição do homem, né? Uhum. Então, é esse tipo de coisas, que aí acaba levando os jovens, são orgulhosos, não, é isso, sim, tem que usar, muitos já acha que a droga é normal. Não, usar droga é normal. Aí, quer dizer, você vê um homem intelectual, estudado, dizer isso. E aí, o que? Muitos jovens se vão pelaquilo ali. Então, está ensinando a sociedade a se perder, ensinando as pessoas a se perderem. Entendeu? Aí a gente não só droga, como a bebida também. Tudo. Drogas, em geral, né? O modo de dizer, a bebida, o cigarro, várias coisas são dessas coisas. Então, a gente vê o ensinamento disso hoje, não é? Em muitos lugares, não, isso é normal, é liberado isso, é liberado aquilo. E não é uma coisa normal. Pelos estudantes que vêm, os estudantes da doutrina de Jesus, que é do Evangelho de Jesus, se as pessoas começarem a praticar isso, vão ver que não é normal, que isso não é lei divina. E por que eles fazem isso entre as nações? Querem que se perdam, né? Que se perdem. É como pensa assim, a gente quer chegar aqui, a gente quer ser espírito puro, a gente quer ser o melhor possível. Aí vamos dizer que as drogas e os vícios, a bebida e tal, só estão atrasando a gente e a gente quer chegar aqui. Então, a gente está tentando caminhar aqui, a gente chegou até aqui. Mas vou beber. Voltou um pouquinho. Vou usar droga. Então, quanto mais a gente está voltando, a gente está indo para trás. Entendeu? E tem outras coisas. Quando a gente bebe, quando a gente fuma, a gente está atraindo outros amiguinhos, né, que querem atrasar a gente mesmo. Pode ser inimigos de vidas passadas e querem fazer, não, eu vou fazer aquela pessoa ali beber mesmo para atrasar ela, para ela estar lá embaixo, enquanto o objetivo é a gente chegar aqui, ó. Lembra do que a gente estava falando, que a gente tem que sair de casa já com o pensamento, eu quero ser uma pessoa melhor hoje. Aí lá, tô fazendo uma caridade, aí Deus está lá, vou dar uma estrelinha. Ajudei alguém na rua, uma estrelinha. Tô falando bem de todo mundo, uma estrelinha. Mas aí chegar no sábado eu vou beber pra caramba. E aí perde 3 estrelinhas. Aí
vai voltar aqui. Pô, mas já caminhei até aqui, entendeu? Então não adianta às vezes a gente caminhar tanto aqui, mas pô, tem coisas que ainda faz a gente se perder mais, que é a bebida e as drogas, né? Isso. E quando a gente já tem o evangelho aqui na mente, na consciência, é o quê? O que é que a gente vai pensar? Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus é o guia e modelo. Se o guia e modelo, vamos pesquisar como é que foi Jesus. O que ele fez do dia que nasceu até o dia que morreu. Então vamos tentar seguir. Não que a gente não vai ser que nem ele, mas porque ainda não dá, né? Precisa de muitas encarnações para a gente chegar lá no dedinho dele, né? Aqui, muito. Não... E isso aos pouquinhos, Eu, antes de vir para o Centro Espírita, eu só estava em casa jogando, né? E minha mãe chegava e falava, vamos para o centro? Aí eu, não, tá maluco, eu não quero ir para o centro, não. Mas teve um dia que eu fui, tá bom, eu vou. Aí eu fiquei ali e gostei. Aí eu sempre só ia uma vez no dia, na semana, só ia uma vez na semana. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Eu vou ali tomar meu passezinho e vou embora, já fiz o meu. Tá bom. Aí depois ela começava a falar assim, não, vamos vir mais outro dia, que é dia de palestra, é o melhor dia. E tá bom, aí eu já comecei a ir 2 dias. Aí depois disso, agora você vê, eu tô trabalhando aqui, só tem um dia que eu não venho, que é sábado, que é domingo, né? Que é domingo. Que é domingo. Na verdade... Por enquanto, que tem domingo que ele até vem também. Que tem domingo que eu venho. A cada um domingo tem culto no lar das pessoas. Então, a verdade... É obrigado aí. Eu sou obrigado aí. Aí tá vendo? Uma pessoa que... Ou seja, mas isso é uma coisa aos pouquinhos. A gente fala assim, pô, hoje eu vou parar de beber. Aí, um dia eu consegui, né? O outro dia, caramba, eu também consegui parar. Então a gente vai criando essas metas até que você vai ver, caramba, se eu estou ganhando, tudo está dando certo na minha vida, não estou mais com a minha água suja aqui, não estou com a minha vibração irradiando coisas ruins pro lado, caramba, por que a minha vida tá dando tão certo? Aí a fulaninha, tua amiga, peraí, como é que você está tudo dando certo na sua vida? Aí você vê, caramba, parei de fumar, parei de beber, parei de falar mal dos amiguinhos, só estou fazendo prece todo dia, estou indo no centro, enquanto a sua amiguinha ali, que estava junto com você aqui, mas está atrasada com você, porque ela está vendo que tudo na sua vida está dando certo, porque você já está chegando aqui na frente, ó. Real. Não julgueis para não ser julgado. É o item 11, né? É o item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Nós já estamos quase terminando, tá? Falta 15 minutos. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Aí, tá vendo? Tudo dentro do que a gente fala, né? O que a Patrícia está falando, não temos que ficar reparando o erro dos outros, julgando a pessoa. Sim. Isso aí. É verdade.
Sou Itamar está dando um bom exemplo. Isso. Gente, lembra antigamente a gente tinha um ditado assim que a gente falava para o nosso filho? Não faça isso, não faz isso, mas aí, como é que é o ditado? Não faz isso, mas eu... É isso aí. Isso, não faz o que eu mando, Sabe mas... por que ele não lembrou? Porque ele não é pai e não sabe ainda de antigamente. Ele tem 33 aninhos. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso. Esse é o nosso ditado antigamente, né? Mas, na verdade, a gente vindo para o Centro Espírita, a gente, na verdade, tem que falar assim para os nossos filhos: não faz isso, a gente vai dar o exemplo para eles que a gente não vai fazer. Não é a gente mandar eles fazerem alguma coisa, mas a gente fazer o contrário, porque eles estão vendo o nosso exemplo. Às vezes os nossos filhos querem ser cópia dos pais. Sim. Mas a minha mãe falava isso pra mim. Isso que eu estou falando para ele, que não é antigamente. Ele tem 33 aninhos. A minha mãe falava isso pra mim. Aí eu... Pô, mas mãe, você acabou de fazer o troço. Não, mas você não pode fazer... Você tem que fazer o que eu falo. Entendeu? Mas hoje em dia a gente vê que... É verdade. É isso aí. É verdade. Mas às vezes a criança é tão pequena que nem entende ainda Jesus. A gente às vezes fala Jesus, não entende, mas ela na verdade quer ser cópia da mãe ou do pai, né? Só para depois ela entender assim: caramba, na verdade eu tenho que ser o modelo de Jesus. É difícil. Não julgais para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e com a medida com que tivesses medido, vos medirão também a vós. Aí aqui está uma... Entenderam, né? Que isso aqui, com a medida que vocês medem o outro, você também está se medindo. Como da maneira que está julgando o outro, também está se julgando. Mas às vezes, por você olhar o erro do outro, você chegar na pessoa e dizer desse erro, as pessoas se ajeitam para vai ter pior. Porque Sim. às vezes, por mais que eu sei que eu estou fazendo algo de errado, para mim está certo. Se a pessoa chegar e falar para mim, ó, está errado, está fazendo, como vai? Eu não vou levar isso como julgamento. Sim. Sim. Sim, que através de... Por isso que eu falo, você vê aqui, certas coisas. Seu Nilton é o presidente da casa, então tem certas coisas, ele fala: olha, isso não é certo, isso é errado. E aí a gente vai se mudando. Não, ele disse que isso é errado. Entendeu? Isso é uma ajuda, né? Ajudando a mudar a nossa conduta. Isso é que eu fui ali antes falando, essas pessoas intelectuais, responsáveis por certas instituições, são responsáveis por cidades, eles teriam que estudar muito o Evangelho para poder passar para as pessoas. Isso. Isso. É verdade. Isso é verdade. Se sente ofendida, Por isso que a maneira de falar é tudo.
Eu vou falar assim, pô, Adilane, isso daqui que você está fazendo é errado. Pô, vamos tentar mudar isso, não sei o quê. Ou você, isso daqui tá errado, não sei o quê, não sei o que lá. Pô, como é que você faz uma coisa dessa? É totalmente diferente. Exatamente. É. É o jeito da pessoa falar, É o jeito né? da pessoa. É, Isso aí. isso é verdade. Para o outro não levar e eu acabei levando. É verdade. E a gente tem que pensar que tudo que a gente faz com o outro também vai retornar pra gente. Então, se eu roubo ali, eu vou ser roubado. Se eu magoo ali, eu vou ser magoado. Então, se a gente acredita em Deus, a gente tem que pensar nessa lei. É a lei da ação e da reação, né? Então... É verdade. Não. Não tem perdão, vai ter que passar por aquilo de novo. Vai ter que passar por aquilo de novo. Nessa vida acontece muito comigo isso. Sempre alguém leva alguma coisa meu de muito valor, alguém só celular, dentro de um ano foi uns 3. Entendeu? Então, é assim, eu brigo, eu chego para a pessoa, não, o último, até seu Nilton para na Avenida das Américas, aí vamos chamar os caras ali, aí eu, deixa isso para lá, seu Nilton, depois a gente vê o outro ali, porque a gente vai, às vezes, morre por causa de R$1.000, que é um celular, né? Exatamente. Com certeza, não tem dúvida. Por isso que eu falei, cara, como é que isso acontece tanto comigo, se nessa vida eu detesto essas coisas? E outra coisa, antigamente, antes de eu estar na doutrina espírita, se um fizesse isso com qualquer pessoa, estava arriscado de eu ir lá e fazer ele entregar de uma forma brutal, entendeu? E se eu roubo hoje em dia porque fui roubado no passado? Não, peraí, se você rouba hoje em dia... Não, com certeza ela roubou. E se eu estiver roubando é porque eu fui roubado? Não, aí não, aí é você que está querendo fazer o mal, o seu livre-arbítrio. Entendeu? E aí na próxima você vai corrigir isso. Isso, na próxima. No caso, quando é ação nossa... Isso, ação e reação. Isso. Né? Isso é uma lei de ação e reação. Quer dizer, eu tô fazendo mal hoje, eu estou agindo no mal. Aí o que? A conta vem e eu vou ter que pagar por aquilo ali. E você vai ter que pagar por aquilo dali. Agora, se você quer fazer o mal, aí a conta vai chegar para você depois. Entendeu? Agora, esses também que estão pegando, supondo, foi a minha aliança de casamento. Aí o quê? A pessoa que pegou ainda tirou da caixinha, colocou um anel parecido à aliança, bem ali para poder fingir que é aliança, entendeu? Então, essa pessoa que fez isso ali, se ela não chegar para mim, não pegar aquela aliança, não vier devolver, pedir desculpa, eu fiz isso, me perdoe, eu estava nesse momento aqui, então eu estava precisando até de dinheiro, peguei para me vender, não vier pedir uma desculpa, entendeu? Na próxima vida, e eu desencarnar ainda sem a minha aliança, sem tudo, eu ainda tenho fé e acredito. Olha, aí o quê? A pessoa vai voltar e aí vai acontecer tudo lá com ela lá. Eu tenho uma explicação boa para falar sobre isso. Lembra que a gente estava falando do corpo aqui, ó? Peraí, nosso corpo aqui cheio de água. Vamos botar água limpa aqui. E aqui tem água suja e aqui tem água limpa.
Aí tá. Então, vamos dizer que tua água tá limpa aqui. Aí eu joguei água suja aqui porque eu tô falando mal do outro. Vamos dizer assim, todo dia eu tô falando mal do outro, então eu tô jogando água suja aqui. Aí vamos dizer que isso aqui tá um pouquinho sujo. Então a gente depois tem que passar por aquilo da gente escutar pessoas falando mal da gente, só para depois a gente conseguir curar aquilo dali. Então, como a gente estava falando do roubo, a gente precisa passar pelo roubo para a gente curar o que a gente roubou. Então, vamos dizer que, exemplo, tá? Só um exemplo. A gente roubou 10 vezes em todas as nossas vidas. Então, você vai ter que ser roubado 10 vezes aqui para a gente ir curando aquilo que a gente aconteceu. Isso vale para as nossas feridas também. Às vezes a gente passa por certas doenças porque a gente fez coisas no passado ou até mesmo nessa vida que está acontecendo agora. Por isso que a gente tem que ficar jogando toda hora, ixi, até molhou, toda hora água limpa no nosso corpo, fazendo coisas boas, porque cada vez mais a gente está não fazendo mal, porque a gente não fazer o bem é um mal. Entenderam? Então, por isso que a gente tem que sempre pensar, está acontecendo alguma coisa hoje em dia comigo? Então eu tenho que aceitar aquilo dali, ser resignado, porque Foi coisa que aconteceu. foi coisa que aconteceu, está sendo paga. Pode ter sido coisa que Não aconteceu. ficar com raiva de Deus. Fui roubado, estou com raiva de Deus. Eu estou sofrendo essa doença, estou com raiva de Deus. Não, na verdade aquilo dali são débitos que a gente tinha, ou dessa vida que a gente fez o mal, ou da vida passada. Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente só quer ficar jogando água limpa, fazendo bem. Por quê? Depois só vai vir o bem. Não. Aí isso aí é seu livre-arbítrio. Você viu que estava difícil de passar, e mesmo assim entrou na frente de um carro. É o quê? Imprudência. É imprudência. É imprudência. Isso. E pode se dar, tipo assim, um espírito suicida. Outro dia eu falei com a minha filha, você é um espírito suicida? Porque estava vindo um carro aqui, outro aqui, o carro parou para ela terminar de passar. E eu falei assim, isso não pode acontecer. Ainda mais aqui, os carros passam por cima e vai deixar. O moço ali foi um pouco, ele estava dirigindo devagar, então ele parou um pouquinho e ela passou. Aí eu falei para ela, dei bronca nela, entendeu? Chamei a atenção, falei, não se faz isso, passar na frente dos carros. Eu sei que não tem um sinal aqui, mas você vê se está lá vazio e se está lá vazio, para poder passar. Que se tiver, você está vendo o carro vindo, você entrar no meio, só pode ser um espírito meio suicida, sabe? Eu acho. É porque aí você está querendo testar Deus. Realmente, se você já está aqui, se você já está aqui, se você já está todo perfeito, Deus não vai Deus não vai permitir nenhum mal que te aconteça. Porque você já está perfeito, você já passou com tantas coisas, por tantas lições, Ele não vai mais permitir com que nada te aconteça. Mas aí se você está com esse pensamento, eu vou testar Deus, eu já sou uma pessoa perfeita, então eu vou chegar andando assim, um monte de carro passando, eu vou chegar assim com óculos escuros, assim, então vamos ver. Aí você está testando, a sua consciência está sabendo que aquilo dali não pode, mas você está fazendo. Entendeu? É a mesma coisa, então eu vou testar Deus, eu vou ali para uma rua que eu sei que está com tiroteio, eu vou ali ficar parado para ver se... Entendeu? E vou passar. Foi ontem, antes de ontem, chegou uma moça aqui, apavorada. Saí do César Maia, maior tiroteio. Eu falei, minha filha, por que você saiu de casa? Quando está um tiroteio, as pessoas... O aconselho que todo mundo fique dentro de casa, todo mundo fala isso. Tem tiroteio na sua comunidade e não está boa para sair... Os próprios patrão diz isso. O patrão não pode descontar dia do funcionário, nem mandar funcionário embora, caso isso aconteça. O funcionário mora numa comunidade, teve ação
tiroteio, essas coisas, o patrão não pode descontar o dia do funcionário, porque o funcionário não vai botar a vida dele a risco para poder ir trabalhar. Isso não tem cabimento isso. Eu já passei muito por isso, entendeu? Mas não aconselho que ninguém faça isso. Está um tiroteio, aconselho todo mundo ficar dentro das suas casas, nem abre porta, nem abre janela, que já com a janela fechada a bala entra, imagina com ela aberta, né? Agora, se você está dentro de casa, o seu espírito guardião, né, o seu guia, está ali te protegendo. Então, você tem coisa que você tem que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer certas coisas, senão eu não vou ganhar meu dinheiro. O seu guia ali, o seu anjo da guarda tá te protegendo, entendeu? Sim. Então, agora, se tiver que passar por aquilo, por certas dificuldades, ocasiões da vida, você vai ter que passar por quê? Lá de vidas passadas ou dessa vida, porque você tem que passar por aquilo dali para você aprender, entendeu? Agora, por isso que às vezes não acontece coisa com muita gente, porque a pessoa não tem que passar por isso. Por que acontece com o outro e não acontece comigo? Verdade. Alô? Foi. Entendeu? É isso aí, nós vamos fazer a prece para terminar, que a gente já passou 5 minutos. E você faz a prece para a gente terminar. Então, O próximo agora vai ser o item 12, né? A gente leu o item 11 e continuaremos no item 12, hein? próxima aula, item 12. Pode fazer a prece. Então, vamos fazer a prece para terminar. Obrigado, Jesus, por ser nosso exemplo, por ser nosso mestre, por ser nosso médico. Obrigado, guias, obrigado, irmãos, obrigado, nossos protetores, por estarem sempre com a gente, nos ensinando, nos intuindo, para ser nosso modelo, Jesus. Muito obrigado também, Deus, acima de tudo, em seu nome, pedimos permissão para fechar o ensinamento de hoje, do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.